Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glória a Deus. Shalom, shalom. Insegec Americana, amigos, convidados, muito obrigado por me receber em sua casa e sejam bem-vindos à nossa casa em mais uma live da Insegec Americana, que fazemos com muita alegria e temor a Deus, para a glória de Deus. Muito obrigado mesmo. Desde já, porque eu sempre esqueço, então já vou pedindo, clica aí embaixo no joinha, no like, isso é importante para divulgar o nosso canal e também divulgue este trabalho, que é para a glória de Deus. Amém? Bom, hoje trataremos o tema a parábola da rede. Estamos há algumas semanas falando acerca das parábolas do Senhor Jesus
e hoje estaremos tratando desta parábola conhecida como a parábola da rede. Um shalom a todos, peço que escrevam aí no chat, dê um shalom, um cumprimento para sabermos quem está aí conosco. Bom, gostaria nesta hora de fazer a abertura e para isso farei a leitura de Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, onde a palavra do Senhor nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a Yahvé, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então aqui, a palavra do Senhor orienta: deixe o ímpio, aquele que não segue o caminho de Deus, deixe esse caminho. O homem mau, os pensamentos maus, e se convertam ao Senhor. A palavra de Deus nos convida à conversão. Convergir é mudar a direção. De uma direção, seguir para outra direção. A palavra de Deus nos ensina: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem nasce do pecado com uma condenação eterna. Mas aqui vem um convite para nós nos convertermos desse caminho ao Senhor. E diz: porque Ele se compadecerá daqueles que assim o fazem. Retornar para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Um outro texto diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os ouvidos fechados para que não ouça a voz da nossa oração. O que Ele aguarda é que nós usemos nosso livre-arbítrio para buscar a sua face, para buscar conhecer a sua vontade. Todos nós temos uma liberdade para tomarmos nossas decisões. Nosso Deus jamais se impõe. O certo é que somos prisioneiros das consequências das nossas decisões, livres para tomarmos decisões, mas prisioneiros das consequências das nossas decisões. Que decisão você tem tomado? De conhecer e buscar a Deus? Ou seguir no rumo que o mundo te leva? E aqui começa dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O enquanto significa que haverá um tempo em que as pessoas o buscarão e não mais o acharão. Na verdade, estou aqui até dando uma introdução à meditação de hoje, que daqui a pouco falaremos do tema a parábola da rede. E aqui é até uma introdução acerca de algo que eu coloco no meu coração. Daqui a pouco estaremos refletindo nessa palavra, ok? Vamos então nesta hora orar, colocar nesta live as nossas vidas na presença do Senhor. Pai, te agradeço mais uma vez, Deus, pelo privilégio de podermos, ó Deus, usar um canal da internet por louvor da Tua glória. Essa ferramenta, ó Deus, que faz com que as distâncias se encurtem e possamos, ó Deus, nos colocar no mesmo ambiente espiritual contigo nesta hora. Peço perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, porque sabemos que o pecado, Senhor, faz divisão entre nós e Ti e nos afasta da Tua presença. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa os nossos erros, nossas falhas, concede-nos, ó Deus, de provarmos a visitação e da experiência do Espírito Santo, para trazer o arrependimento, para trazer a direção, para ouvirmos a Tua voz em tempo aceitável, para buscarmos a Ti, enquanto podemos Te encontrar. Sabemos, ó Deus, que perto estás daqueles que Te invocam, e galardoador Tu és daqueles que Te buscam. Buscamos a Tua presença, sabemos que tudo vem de Ti, e com cuidado de devolver tudo a Ti, em gratidão e em ações de graça. Porque Teu e somente Teu, ó Pai, o poder, o domínio, o reino e a glória para sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, vamos então, dando continuidade à nossa live, como sempre fazemos, ver um pequeno vídeo, mostrando um pouquinho de como foi nosso culto presencial neste final de semana. Vamos lá? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim,
Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Aí, um pouco de como foi nosso culto presencial este final de semana. Falamos sobre o tema influenciadores. Porque a verdade é que neste mundo, ou você influencia ou você é influenciado. E o Senhor Jesus nos deixa uma direção. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a sermos influência para o reino de Deus nesta terra. Somos peregrinos com obrigação, com chamado. Invocar e fazer conhecido o nome do Senhor aqui na terra. Fala, inclusive, que nós olhamos que grandes homens e mulheres de Deus foram influenciadores em sua época. Moisés, Josué, Davi, Esther. E falamos principalmente acerca de João Batista, João, o que batizava, ou Batista, que influenciava mesmo em meio ao deserto. As multidões iam para ouvir ele falar do Evangelho. Nós temos um chamado para a nossa geração, de fazermos a diferença. Geração de João Batista, pregando o arrependimento. A importância de nos posicionarmos, sermos um sal que faz diferença, como o Senhor Jesus. Para que presta um sal, como o Senhor Jesus disse, para que presta, para que serve o sal insípido. Se ele não faz diferença, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas nós somos chamados para sermos o sal da terra,
fazendo a diferença, dando bom sabor de Cristo em todas as coisas. Amém? Estamos divulgando para ano que vem, pela fé, estamos todos em Israel. Vamos já nos programar, que o Senhor dê graça e direção a cada um de nós para estarmos todos juntos nessa caravana, junto com a nossa apóstola Valnice. E por falar em apóstola, vamos aos nossos recados. Lembra aqui que todo sábado, às 9 horas da manhã, temos o curso O Poder da Intercessão com a nossa apóstola Valnice, direto do YouTube. Falando com excelência e com propriedade a nossa apóstola a respeito de intercessão. Venho lembrá-los aqui do Bom Samaritano, esse ministério que ajuda pessoas que necessitam, com alimentos, cobertores, enfim. E também venho lembrá-los que toda segunda-feira estamos tendo Segunda com Deus. Um tempo aí de oração na igreja, no templo, toda segunda às 16 horas. Quero também colocar aqui ainda nos recados algo que eu já lancei nesse último culto que tivemos. É um projeto que eu estou chamando de Projeto Resgate. A palavra de Deus nos diz, em Marcos capítulo 3, diz, o Senhor Jesus disse, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar, não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Então, teremos aí um jejum coletivo, eu alterei em uma semana, vai ser a partir do dia 14 de agosto até o dia 4 de setembro. Ok? Então, esse é um recado para a igreja local. No dia 14, no culto do dia 14 de agosto, estaremos abrindo aí 21 dias de jejum. E no dia 4, além de entregarmos o jejum todos juntos, teremos um culto especial de evangelismo. Então, desde já, a igreja já está ciente, vai colocando no coração aí, buscando em Deus, cada um irá levar agora no dia 14, quando estaremos abrindo esse jejum, 3 nomes. Estaremos aí 21 dias em campanha, tirando as amarras espirituais que prendem essas vidas, para que elas possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Ok? Então falarei mais no culto Projeto Resgate. Lembrando sempre, estamos sugerindo aí a manutenção dos protocolos de segurança usados em relação à Covid. Uso de álcool em gel, evitar contato, aperto de mão, uso de máscaras. Então estamos pedindo para mantermos os protocolos aí, por uma questão de segurança, visto que ainda há, e está tendo um retorno aí de casos de Covid. Ok? Bom, sempre lembrando, você que não conhece o nosso canal, dá uma voltinha aí no canal, depois que não acabar esta live de hoje, dá uma voltinha no canal, você vai ver que nós temos vários temas. E agora, esta semana, nós já estamos há algumas semanas, na verdade, falando sobre as parábolas do Senhor Jesus. E hoje falaremos sobre a parábola da rede. Ok? Vamos orar nesta hora, então, mais uma vez. Pai, normalmente buscamos a Tua face, ó Deus, nesta hora com o desejo de abrirmos os nossos corações, ó Deus, nossos ouvidos espirituais, para recebermos a Tua porção da Tua palavra, que é viva, eficaz e penetrante. Que o poder da Tua palavra venha no coração de cada um que ela se expõe, Pai. Eu peço, doce amado Espírito Santo, que o Senhor envolva a cada ouvinte e também a mim. Dá-me graça de ser neste momento, Senhor, Teu canal, Teu instrumento para revelar a Tua palavra. E dai graça a cada um, Pai, que a ela se expõe de ser não apenas ouvinte, mas praticante. Que a Tua palavra venha, ó Deus, com peso de glória, com peso de eternidade, para que haja salvação, para que haja arrependimento, para que haja cura, porque nós cremos no sobrenatural. Sabemos, ó Pai, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que com ousadia nós nos achegamos a Ti pedindo. Desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, tendo cuidado, Pai, de tributar a Ti toda a glória e toda a honra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos então refletir acerca da parábola da rede. Certa vez, o Senhor Jesus estava junto com os seus discípulos, quando ele propôs essa parábola, dizendo, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. Assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora,
assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E os maus serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse texto que nós lemos está em Mateus, capítulo 13, do versículo 47 ao versículo 50. É conhecida como a parábola da rede. Ok. Nessa parábola, nós entendemos que rede fala de evangelho, do evangelho do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 4, diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então nós vemos um paralelo aqui, que o Senhor Jesus chama a Pedro e André e os chama para serem pescadores. Pescadores de almas, pescadores de vidas. E eles deixando logo as redes, deixando logo aquela prática de pesca, vamos dizer assim, física, partiram para um chamado, para pescar almas, pescar vidas. Então, rede é um paralelo sobre alcançar as vidas, lançar as redes, pregar o evangelho. Rede é um paralelo com o evangelho. E assim como uma rede atrai todo tipo de peixe, o evangelho atrai todo tipo de pessoa. A salvação é para todos. O Senhor Jesus diz para pregarmos a toda criatura. Todos merecem e precisam de salvação. Todos carecem de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos, todos. Então o evangelho é sim para todas as pessoas. O evangelho atrai todo tipo de pessoa para transformá-las. Para transformar as nossas vidas. Para que haja mudança. O chamado é: vinde como estais. Mas na verdade não é permaneçam como estais. Porque o evangelho vem transformar as nossas vidas. Vinde como estais, para seres transformados. Transformados pelo poder do evangelho. Transformados por um encontro verdadeiro com Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Então o evangelho vem para transformar as vidas. Na palavra de Deus nós lemos em Romanos capítulo 12. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo escreve aqui à igreja de Roma: não se conformem com esse mundo. Eu usei inclusive esse versículo nesse final de semana. Não seja influenciado pelo mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso modo de pensar, porque assim você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz também em João capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus nos chama para um novo nascimento. Não fisicamente morrer e renascer, mas espiritualmente sermos transformados pela renovação da nossa mente. Um novo nascimento. Vinde como estais, mas não permaneçais como estais. Deixai ser transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Então, Evangelho é mudança, é transformação. Esse é o chamado. Quando nós olhamos para uma rede, para um cesto de bons peixes, como disse nessa parábola, um bom peixe, algumas características, apresenta um tamanho ideal. Quem conhece bastante de pesca, pouco conheço, mas eu sei que, por exemplo, chega a época de piracema, que os peixes começam a se deslocar de um lado para o outro, e existe um tamanho ideal de peixe que pode ser pescado, alguma coisa assim. Peixes menores não podem ser pegos, porque eles ainda estão em fase de crescimento. Então, um bom peixe ele tem um tamanho ideal. Fazendo um paralelo com a vida espiritual, podemos dizer que um bom cristão,
apresenta um crescimento espiritual. Um bom cristão, a partir do momento que ele aceita o Senhor Jesus, ele começa a deixar o Evangelho transformar a sua vida. Ele passa por uma transformação e um crescimento espiritual, de glória em glória. A palavra de Deus nos diz em Oséias: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Saindo da superficialidade. Não apenas conhecer, mas desenvolver a sua vida espiritual. O seu conhecimento de Cristo, o seu conhecimento da tua palavra, o conhecimento do propósito de Deus para a sua vida, porque é um chamado para todos nós. Então, um bom cristão apresenta um desenvolvimento, um crescimento espiritual, no conhecimento da palavra, na intimidade com Deus. Um bom peixe também apresenta uma boa aparência, um bom aspecto. Assim como um bom cristão, tem que ter um caráter transformado, refletir o caráter de Cristo, um caráter cristão. A palavra de Deus nos diz em Hebreus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Um caráter cristão, deixar o pecado, deixar a velha criatura, deixar aquelas coisas da velha criatura e provar de algo novo, refletir algo novo, refletir um caráter de Cristo, uma boa aparência. Também, um bom peixe, ele apresenta um odor agradável. Um peixe que não está bom, de longe você sente pelo cheiro. É inconfundível. E um bom peixe, ele tem um cheiro agradável. Um bom cristão, ele tem o chamado bom perfume de Cristo. A palavra de Deus nos diz, Paulo disse, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha só, Paulo falando que em Deus, através do cristão, ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ele continua dizendo, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ou seja, tantos aqueles que são atraídos para a salvação, como aqueles que são atraídos para a salvação, mas caem em condenação, mas para ambos, o cristão tem que ter o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados a lançarmos as redes, somos chamados a sermos pescadores de vidas e lançarmos a rede. E como eu disse aqui, a rede atrai todo tipo de peixe. Alguns peixes, ou quando nós lançamos a rede e alcançamos todo tipo de pessoas, algumas pessoas se deixam trabalhar pelo Evangelho. Digamos assim, se tornam peixes bons, peixes que se desenvolvem e que se salvam. Mas alguns não. Alguns não querem a mudança, não querem a transformação, ou por pouquinho de tempo, mas quando são confrontados pela palavra, retornam atrás. Esses são os que se perdem. Mas para ambos, nós que lançamos a rede, temos que ter o bom perfume de Cristo. Para isso somos chamados, para termos o bom perfume de Cristo. Então, fazendo um paralelo, um bom peixe apresenta um tamanho ideal. Um bom cristão, um crescimento espiritual. Enquanto um peixe de boa qualidade tem uma boa aparência, um bom aspecto, um cristão, um bom cristão, mostra um caráter cristão em tudo. Enquanto o peixe tem um cheiro agradável, o cristão, ele reflete o bom perfume de Cristo. Uma conclusão que podemos tirar, então, através desta parábola, é que a parábola da rede é diretamente relacionada àqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. Sim, a parábola da rede diz respeito àqueles que têm o conhecimento de Cristo, que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Certa vez, só para concluir, quero contar uma historinha para vocês. Certa vez um homem cometeu um crime. Ele matou uma pessoa. E, sabendo que seria julgado, ele procurou por um bom advogado. E após muito pesquisar, ele encontrou o melhor advogado da região e o contratou para defender no tribunal. Ao chegar no tribunal, aquele advogado, que era um excelente advogado, fez uma defesa extraordinária do rapaz. Mesmo sendo culpado,
ele foi inocentado e ganhou liberdade. O fato é que, passado um tempo, esse mesmo homem voltou novamente a cometer um homicídio. Lembrou-se então daquele advogado que da primeira vez o havia defendido. E por mais que procurasse, ele não encontrou o tal. Não encontrando esse advogado, ele contratou um outro advogado para fazer a sua defesa no tribunal. O detalhe é que, ao chegar no tribunal, qual foi a surpresa dele ao se deparar com o seu antigo advogado, aquele que o havia defendido da primeira vez? Mas um detalhe, dessa vez ele não estava na posição de advogado. Ele havia estudado, se formado, e agora ele estava naquele tribunal, na posição de juiz. Então esse homem chega diante do juiz, aquele que na outra ocasião foi seu advogado, com um novo advogado para que defenda. Esse novo advogado, por mais que tenha se esforçado para inocentar o seu cliente, perdeu a causa. Com isso, esse homem foi acusado pelo juiz. Esse juiz, que outro tempo foi seu advogado, agora na posição de juiz, dá o veredito de culpado. Esse homem é preso por duplo homicídio. Mas por que eu contei essa história? Essa história fala acerca da volta do Senhor Jesus. Essa história que eu contei. Estamos vivendo hoje o tempo da graça. E muitas pessoas confundem achando que a graça significa liberdade para fazer o que quiser, para pecar sem ser condenado. Não. O tempo da graça significa: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, sim, a graça vem de Deus. Não é pelas obras, não é porque eu faço algo bom que eu serei salvo. É pela graça, é pela obra do Calvário. É pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Vimos um tempo da graça. Como eu disse lá na abertura, eu li aquele versículo que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo da graça que estamos vivendo. É um tempo que podemos buscar, podemos invocar o nome do Senhor, podemos nos arrepender, mudar o nosso curso, nos converter, convergirmos nosso trabalho, nosso caminho para algo que agrade a Deus. A palavra de Deus também nos diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então hoje nós temos o Senhor Jesus na posição de advogado, a nosso favor. Ainda que estejamos lutando contra o pecado, lutando para fazer o que é certo, se viermos a errar, temos um advogado perante o Pai. Como aquele homem que é a história que eu contei agora, cujo primeiro crime, ele encontrou o melhor advogado. Nós temos o melhor advogado de todos a nosso favor neste tempo. Tempo da graça. O Senhor Jesus é o nosso advogado, é o nosso protetor, é o nosso defensor. É aquele que veio contra os nossos acusadores, porque ele pagou o preço por nós. Estamos vivendo o tempo da graça, sim. Porém, breve, virá o tempo do juízo. E como eu li nessa história, a primeira vez que o rapaz cometeu um homicídio, contratou o melhor advogado. Mas a segunda vez que ele vai ao julgamento, o advogado estava, primeiro advogado dele, estava agora na posição de juiz. Estamos hoje vivendo o tempo da graça, em que o Senhor advogado, que temos um advogado perante o Pai, o Senhor Jesus. Mas não é liberdade para fazer o que quisermos. É o tempo de nos arrependermos, porque breve virá o tempo do juízo. E não temos mais o advogado junto ao Pai, mas teremos um justo juiz, na posição de juiz, o Senhor Jesus. Quando o advogado virá, nesse tempo, no tempo do juízo, ele virá como juiz. A palavra de Deus nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, neste tempo que estamos vivendo, no tempo da graça, a todos os homens. Todos. O evangelho é para todos, a rede é para todos. E em todo lugar que se arrependam. Então aqui é o tempo da graça. Todos os homens, em todo lugar, como a rede pega todo tipo de peixe, o evangelho deve alcançar todas as pessoas para que se arrependam. Para que se arrependam. Porque continuando diz: porque tem determinado um dia
em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, Jesus Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor Jesus retornará como juiz, para julgar a nossa posição no tempo da graça, o nosso posicionamento como cristão. O Senhor Jesus disse: nem todo que hoje me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus virá como juiz ao julgar o nosso posicionamento. É tempo de nos arrependermos. E essa parábola da rede mostra o tempo do juízo, em que aqueles que, como bom peixe, tiveram um crescimento espiritual, um aspecto de cristão, o bom perfume de Cristo, esses serão separados para os cestos, para a glória, para a eternidade. Mas aqueles que apodreceram, que apesar de serem alcançados pela rede, alcançados pelo Evangelho, não tiveram crescimento espiritual, não liberaram um bom aroma de Cristo. Pelo contrário, as suas atitudes são totalmente contrárias ao de um cristão. Não expressaram a beleza de um cristão. Esses serão separados, lançados fora para a condenação eterna. Que essa parábola possa nos fazer refletir. A rede do Evangelho nos alcançou? Se não alcançou, é tempo de você conhecer o Senhor Jesus. Entender que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. Vivemos o tempo da graça. Temos um advogado perante o Pai, um que intercede ao seu favor, para que você prove do novo nascimento em Cristo. E aqueles que já foram alcançados pela rede do Evangelho, precisamos nos posicionar como cristãos, para quando estivermos diante do justo juiz, não cairmos em condenação eterna. Gostaria então de orar nesta hora acerca desta ministração. Pai, te agradeço pelo privilégio, Senhor, mais uma vez, de podermos, ó Deus, através da internet, nos colocarmos na Tua presença. Te agradeço pela pessoa do Espírito Santo que nos envolve e que traz vida à Tua palavra. Te agradeço, Senhor Jesus, pelos Teus ensinamentos que nos alcançam. Vivemos hoje o tempo da graça. Não que nos justifiquemos nisso para pecar, mas que nessa luta da carne contra o Espírito buscamos o Teu perdão por nossas falhas, por nossos erros, por nossos pecados, por nossas fraquezas. Peço que nos perdoe. Que o poder do Teu sangue venha, Senhor, lavando a cada um de nós, purificando de toda iniquidade, de toda transgressão. Purifica-nos, ó Deus. Liberta-nos de todo acusador e opressor, para que neste tempo da graça possamos provar e testificar de um verdadeiro arrependimento em fé, deixando para trás as obras do mal, as obras mortas, e tendo uma vida, Senhor, que testifique que o Calvário não foi em vão. Que possamos refletir o bom aroma de Cristo, Pai, onde formos, ter um caráter cristão transformado, que possamos, ó Deus, crescer espiritualmente, de dia em dia, de glória em glória, na comunhão do Espírito Santo. Obrigado, Deus, por cada vida que o Senhor tem alcançado através desta palavra, através desta live, por esta ferramenta que o Senhor colocou nas nossas mãos por favor da Tua glória. Por cada vida que se expõe ou há de se expor, eu oro para que venha a Tua visitação, o Teu sobrenatural, transformando e salvando. Possamos que a Tua vontade é que todos se salvem. Sabemos, ó Deus, que assim como a rede alcança todo tipo de peixe, o Teu Evangelho vem para todos. Mas a nossa atitude, Senhor, após sermos alcançados, é o que define a nossa eternidade. Que o Senhor não encontre, Senhor, nesses que ouvem esta palavra, peixes de má qualidade, vidas, ó Deus, sem compromisso, mas encontre vidas desejosas de serem transformadas por louvor da Tua glória, para demonstrar que o Calvário não foi em vão. Por tudo que até que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor há de fazer, eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. A quem seja glória e honra para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Fica aqui então, hoje, essa reflexão sobre a parábola da rede. Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até este momento. Peço perdão por não comentar acerca do chat. É que hoje é um daqueles dias que eu estou trabalhando à tarde, então precisei gravar de manhã
a nossa live, mas não poderia deixar de deixar aqui uma palavra do Senhor para a sua vida. Muito obrigado por estarem conosco neste canal. Não deixe de divulgar, não deixe de clicar no joinha e curtir, ok? E nos vemos, aí você que é de longe, se Deus assim nos permitir, quarta-feira que vem, aqui, ao vivo, às 19h30, na nossa live. E você que é aqui próximo, fica o nosso convite para nos encontrarmos domingo agora, no culto presencial, aqui na InstaJect Americana. Muito obrigado a todos. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que a Vé sobre vós levante seu maravilhoso rosto e vos dê Shalom. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua